Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Muita saudade de todos, né? Eu imagino que vocês devem estar sentindo a mesma coisa, né? Cada dia que passa a gente só sente mais saudade da nossa escola, dos colegas, de tudo que a gente vivia de bom lá, né? Dessa convivência, desse olho no olho, de poder ter esse contato tão próximo do abraço. Sinto a mesma coisa que vocês, não vejo a hora que a gente possa se encontrar. Mas por enquanto, então, vamos seguindo nas nossas aulas online, nos dedicando, trabalhando com bastante dedicação, que muitas vezes esse período à distância nos exige até mais atenção do que se a gente estivesse lá na escola, né? Vocês estão tendo uma experiência nova e a gente espera muita dedicação e muito carinho de vocês pelas aulas, tá? Hoje a gente vai conversar então sobre uma técnica bem legal, muito antiga, mas também que a gente ainda encontra bastante até hoje, que se chama mosaico. Vocês já devem ter ouvido falar e visto, inclusive, em vários lugares, né? O mosaico, pessoal, é uma técnica muito bonita. E a gente vai ver já na nossa primeira imagem que a prof colocou no textinho que foi enviado para vocês, que a prof elaborou para vocês, uma imagem bem bonita da cúpula do Batistério de Florença, lá na França. A cúpula é como se fosse o teto de uma igreja. E olhem que incrível! Isso é gigante, é muito grande. É um mosaico enorme, feito com minerais, com pedras e com minerais preciosos também, né? A gente vai notar ali que a representação nesse caso ela é religiosa, né? A gente tem uma representação de santos, de Deus aqui. E era muito utilizado com esse fim, nesse período, mas na antiguidade, né? A gente vai ver melhor agora no textinho sobre isso, tá? Então, mosaico é uma palavra de origem grega, significa obra das musas, olha que legal. Essa técnica consiste em uma montagem com pequenas peças, e antigamente eram chamadas de tecelas, essas pecinhas bem pequenas, né? E então esses materiais hoje evoluíram bastante, né? A gente pode usar hoje em dia plástico, areia, conchas. Hoje em dia se usam os mais diversos materiais, restos de azulejo de obras, bastante usados também, para formar os desenhos dos mosaicos, né? E hoje em dia a temática não é só religiosa, a gente vê mosaicos de todas as maneiras e com representações de figuras diversas, tá? Então, na antiguidade, sim, era muito comum o retrato de santos, imperadores, reis, muitas vezes relacionado à religiosidade, tá? Era um elemento ornamental riquíssimo para a época, né? Era algo assim muito imponente e muito importante, um mosaico naquela época, tá? Então, a gente vê em sequência no texto mais 3 imagens muito lindas, né? A primeira, então, é de um santo. O que eu quero que vocês reparem? Independente da temática, nessa primeira imagem. Os tamanhos bem pequenos das tecelas, das pecinhas, né? Como elas eram pequenas, conforme o formato, elas têm tamanhos maiores ou menores, tá? A segunda é a imagem de um imperador e a terceira é uma imagem mais decorativa. A criação do mosaico ela envolve várias habilidades que são importantes, tanto na área da arte quanto para a nossa vida também, né? Quando a gente cria um mosaico, a gente está trabalhando a nossa organização, também a parte de combinações de cores, o uso de materiais, né? O manuseio dos materiais, o tato, a habilidade da composição, da organização, como eu já falei, as figuras geométricas que são importantes, a nossa criatividade, né, envolve muito a criação, assim como a nossa paciência e persistência. E essas são habilidades todas muito importantes na arte e na vida também, né? Entre os materiais, como a prof já falou, além dos que eu já disse, também pedaços de vidro podem ser utilizados, mármore, granito, marfins, até grãos, né? Feijão,
lentilha para fazer cada textura com um tipo de grão diferente, cascalho, pedrinhas, tá? É bem diverso e bem tranquilo. Papel também, que é o que a gente vai fazer hoje. A arquitetura também se apropria muito dos mosaicos, tá? Hoje em dia são muito utilizados nas obras de arte, tá? No Brasil, um dos exemplos que a gente mais lembra, assim, de cara, é a calçada de Copacabana, lá no Rio de Janeiro. A gente já viu muito, né? Nas novelas e tudo. Aquela calçada bonita de Copacabana com as ondas é um grande mosaico. Na nossa cidade, a nossa praça, se vocês observarem o chão da praça, lá no centro, bem ali na frente da igreja, ali tem um grande mosaico também. Reparem, tem uvas de mosaico de pedras no chão, tem várias formas legais que tem a ver com a nossa cidade, com a cultura da nossa cidade, nesses mosaicos lá no chão da praça. É bem legal. Reparem, próxima vez que vocês forem na praça, tenho certeza que vocês vão olhar para aquele show de uma maneira diferente. Vão lembrar, opa, tem um mosaico legal aqui, eu vou observar, porque isso é uma arte, né? Então, no Brasil tem outras, né, no nosso país, que são grandes destaques de mosaico, que a gente vê aqui a Quinta da Boa Vista, o Teatro Municipal e o Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, né? São obras mais significativas, obras maiores, né? Mas aqui, como eu falei, aqui na nossa cidade também a gente tem várias representações, tá? A história do mosaico. A arte inclusiva, como é chamada, ela remonta a séculos. Como eu falei, é uma arte muito antiga, né? E ela surgiu com os mesopotâmios no ano 3000 antes de Cristo, tá? Esse AC que a gente vê aqui no texto significa antes de Cristo. No Ocidente, os maias e astecas já conheciam o mosaico e por isso há controvérsias quanto ao seu surgimento. Aí a gente tem uma obra importante, vocês podem procurar ela também, quem tiver curiosidade, que é o Estandarte de Ur, que é bem interessante, que foi produzido em 3500, em torno de 3500 a.C., tá? É considerado um dos mosaicos mais antigos já encontrados até hoje. Bem interessante, tá? Além deles, bizantinos, egípcios, persas, gregos e romanos também utilizavam essa técnica. E olha que legal, nós também vamos utilizar, hein? As ideias bizantinas são os maiores exemplos de mosaico da antiguidade, tá? Foram muito copiados por civilizações posteriores, né, depois deles. Por ser um tipo de arte que é bem interessante, então eles foram muito habilidosos nessa técnica, então eles foram muito copiados pelas civilizações que vieram depois deles. Então aqui a gente tem uma imagem também de representação de um mosaico bizantino. Tudo bem, filha, tá? Tudo bem. A gente tem uma curiosidade aqui, tá? A gente tem o Parque Güell, em Barcelona, na Espanha, que é um dos maiores representantes da arte inclusiva e arquitetônica moderna, que tem um artista muito legal, que a gente já comentou sobre ele em aula, que é o Gaudí. E o Gaudí, ele foi um grande artista plástico, que é o que a gente já tinha visto na aula, mas também ele foi um grande artista na arte do mosaico e da arquitetura. Então, a gente vê em Barcelona, lá na Espanha, mosaicos incríveis feitos pelo Gaudí. E aqui também tem mais duas imagens, mais como uma curiosidade para vocês saberem também sobre isso, né? Que é algo bem interessante, é de um artista que a gente já ouviu também na aula. E a gente vai iniciar também agora, então, a nossa parte prática, ok? O prof já volta para falar para vocês.